O Flamengo tinha um jogo atrasado, ainda tem, que é contra Ainda o Mirassol. tem. Em casa. E fora de casa meteu 5-1. Em casa vai ser 3-0. Tá empatada a liderança. Não, e de E acordo o com a Palmeiras lógica do Bruno balançado. é essa mesmo, é que é o melhor ganha. E Então, aí o Tem um Palmeiras, confronto direto, né? aí o Palmeiras Tem ainda. cai na Libertadores ainda bem que o quarta. Palmeiras ganhou o primeiro, né? No primeiro. Palmeiras cai na Libertadores quarta. Abel Ferreira balança. Não balança, a Leila fez um história post do hoje já, não pé no balança. peito lá, pelo peno não sei o que. Pelo pé no mantém. peito. Pelo Mantém. no peito. Pelo- E ele não vai balançar, a Leila fez um post, tem nem 2 horas, Não, mas falando calmos. que ela confia e acredita no trabalho do Abel Ferreira, da comissão técnica e dos jogadores. Não tem essa história de Abel balançar no cargo. Isso fica mais por conta do torcedor e a gente que acaba especulando algumas coisas. Mas a Leila sempre garantiu o trabalho do Abel lá. Agora, Como é que pode perder pro Fluminense, hein? Não, aliás, foi um grande PDV jogo, que adora né? o Ganso, pelo amor de Deus, Ganso jogou muito. O Fluminense começa com Ganso e Hulk, hein, cara? Além do Fábio, que é goleiro, né? Um time de jogadores experientes. O quarteto, Ganso, Hulk, Soteldo e Canóbio. Pois é. E o Palmeiras conseguiu perder pra esse time. Com o Guga jogando bem. O Guga é um dos piores jogadores que eu já vi na minha vida, assim. Para. Eu acho ele horroroso e jogou bem. Só que, cara, assim, foi um grande jogo. Acho que foi o melhor jogo desde o retorno do futebol brasileiro, da Copa do Mundo. Né? Pô, uma virada no final, o Palmeiras faz o gol. O Palmeiras faz 2 gols, né? E aí que eu chamo a atenção. Porque se fosse uma vitória, todo mundo ia estar falando, tá vendo? Os 2 gols do Palmeiras. Bola parada, que é um Sim. forte, e chutão do goleiro e casquinha, certo? Foi. Sim. Então, assim, é um time pobre de criação pelos jogadores que tem. Toma a virada, que é inaceitável, né? De qualquer forma. Agora, na coletiva, aquele repórter do Rio de Janeiro, não é nem um repórter de São Paulo, né? Porque era Me chamou a atenção isso. Então, assim, ele vai na jugular do Abel e tem a discussão ali. Cara, me uma chama a pergunta atenção. bem aberta também. Uma pergunta bem. Tudo bem, mas assim, o Abel ele começa a contra-argumentar e o jornalista vai dizendo, pô, você não Sim. ganha muito tempo. Que é o que. Se eu tivesse lá, eu ia contra-argumentar praticamente certeza. dessa forma. Só que assim, o Abel, que chegou ganhando tudo no futebol brasileiro, ele realmente considera que vice-campeonato é título? Isso foi... Não, isso ele cara, foi mal. O falho dele foi mal. O cara mal. foi muito bem quando disse, nos últimos 2 anos, só o Paulista. E o Abel ficou sem ter pra onde ir. Foi. Porque é verdade. É verdade. E o ele Abel cita os começa. vices como conquistas. E o Abel Sim. começou a se justificar e ele falou as derrotas. Que ser vice é uma derrota. De certa forma, é muito melhor ser vice do que. Né, Com o nível ser de o- investimento que o Palmeiras tem, ou você ganha ou você é vice. Não tem como. E ele tem que ser cobrado pra ganhar do Flamengo, porque são os 2 times hoje. Vai acontecer de ganhar um Corinthians, vai acontecer de ganhar um Botafogo, como aconteceu aquela vez, mas a cobrança é maior em cima de quem investe mais. Mas não é uma questão cultural de que na própria Europa mesmo, você vê algumas equipes que vão brigando, que nem o Arsenal, bateu na trave vários anos e estava investindo bastante e Sim. não conseguiu ganhar alguns campeonatos. Sim. É que até lá tá mudando isso. Vários técnicos estão caindo por não terem trabalhos assim que se sustentam Exato. e fiquem de certa maneira longevos, né? Gente, ontem teve a Superliga da Inglaterra entre Arsenal e Manchester City. Nossa. Gente, o Maresca tem Choro. um jogo e a torcida já tá reclamando dele. E o É Guardiola óbvio tava que lá, você né? tem que superar um treinador como o Pep Guardiola, que ficou 10 anos, inúmeros títulos. Mas assim, o City não jogou absolutamente nada. O Calafiori fez um gol com 25 segundos Sim. de jogo. Foi assim, um domínio absurdo do Arsenal, que não tinha nem o Gabriel Martinelli jogando, por exemplo. E você vê treinadores como um cara que acabou de chegar já sofrendo essa pressão absurda. Na semana passada, eu e o PDV, a gente tava discutindo aqui a questão do Abel Ferreira. E eu também Dia que a falei Duda sobre chegou, o Palmeiras. Né? Você foi embora mais cedo, não foi? Não. Ah, não, só então eu errei. Desculpa. Eu fui embora mais cedo mesmo, é verdade. Porque Mas não você foi ficou, nada. você ficou. Alô eu de novo, né? Você botou essa questão. Ah, fala aí também. que eu Ainda falo mais, né? ainda tá em aberto. aberto, Não, aberto. fala da discussão, vamos lá. Não, a gente teve uma discussão envolvendo o Abel Ferreira, que o meu ponto ali naquele momento era que, beleza, o Palmeiras não joga bem, mas o Palmeiras estava chegando lá, só que agora o Palmeiras não consegue fazer nada. Absolutamente nada. 4 jogos e o Palmeiras corre um risco seríssimo de ficar fora da Libertadores agora. E o Carlos Miguel? E tem uma questão, viu? Mas a questão não é O só o Carlos danado. Miguel. O Abel Ferreira falou na coletiva de imprensa, acho que foi o Alan que pergunta pra ele, o que pode melhorar? O que faltou? Faltaram os 3 zagueiros. Mas com os 3 zagueiros também tava ruim. Tá faltando mais do que isso, então? Foi a primeira vez em que ele abriu mão, né, desse esquema depois É de que uma o Barbosa sequência se longa. sacrificou pelo bem da nação, né? O Barbosa não esteve à disposição, mas tinha o Fux, por exemplo, e tinha o Emiliano Martinez. Se ele quisesse mesmo, ele poderia ter feito o esquema de 3 zagueiros, não foi falta de opção. Ele desmontou
E isso, na minha visão, é uma forma de admitir que ele tava errando, de que ele viu que não tá funcionando. E foi a tentativa do Abel de fazer funcionar. Como ele já tá mexendo no time, ele tirou o Maurício do time, aí o Maurício não entrou contra o Cerro Porteño, agora o Maurício volta. Então o Abel tá percebendo E tá sem que o as coisas Sosa, não né? estão dando Que certo. se machucou. Sosa se machucou. Mais uma E perda é aí uma pro baixa Palmeiras. importante, né? Porque nessa retomada da Copa do Mundo, ele e o Maurício praticamente não, né? Foram os melhores jogadores do Palmeiras ali ao lado do Alan e do Gustavo Gomes, tirando o período que ele ficou fora por lesão. E agora você perde o Sosa pra um jogo super importante da quarta-feira. É isso. O Palmeiras, cara, tem que achar uma solução. E o Paulinho, hein? O torcedor. Pelo menos mais uma semana de recuperação, Não, mas já mas iniciou vamos com calma, né, gente? Paulinho atividades no campo. Vamos devagar. Paulinho tá voltando agora, não tem que ter pressa. Pro Natal tá cedo. Vamos Eu devagar. sinto a torcida do Palmeiras mais pessimista pra esse jogo contra o Cerro Porteño, que foi um empate em 1-1, do que no ano passado aquele jogo contra a LDU que o Palmeiras perdeu de 3-0. O torcedor tá muito mais tenso agora do que... Tava jogando bem na época, né? Não, e fez um baita jogo na volta, só que assim, por mais que a gente considere que ali teve a questão da altitude, o Palmeiras tinha um time jogando muito melhor, só que agora é um empatinho 1-1 e o torcedor do Palmeiras jamais se questionaria no ano passado, por exemplo, não passar pelo Cerro Porteño nas oitavas de final da Libertadores, por exemplo. Qual que é a altitude Então acho lá, que hein? esse é um Há quanto grande tempo o Palmeiras termômetro. não cai nas oitavas? Não, o Palmeiras caiu nas oitavas no ano retrasado, né? Que caiu pro Flamengo pro Botafogo, não lembro. O ano que o Botafogo foi campeão, o ano retrasado. Foi retrasado. Não, e o Palmeiras tem... 24. Eu tô vendo a mensagem aqui do pessoal no YouTube, mas, cara, não tem nada a ver ser líder ou não. O São Paulo foi líder do Brasileiro. É que agora São Paulo jogou diminui bem. muito, né? Não, 3 mas eu digo pontinhos assim, só. não tem nada a ver você ser líder e a gente poder analisar que o Palmeiras tá jogando mal. Eu também bati de frente com o PDV semana passada e falei, cara, é natural. Você vai perder um ou vai ganhar outro. Mas o Palmeiras joga mal hoje. Essa é a verdade. O Palmeiras joga mal hoje. Mas é líder do Brasileiro. A gordura foi embora. Eram 7 pontos. Certo? Sim. Hoje é isso aqui, ó. 0. Aí, 3. Mas vai ser 0 porque é Flamengo e Mirassol. Mas são 3. Então, assim, hoje o Palmeiras joga mal. E se você não critica o trabalho do Abel, os caras também não acordam. Tem que ser criticado mesmo, ó. E assim, a última vitória do Palmeiras foi quando? A última vitória foi contra o Fortaleza, a Copa do Brasil. Foi. Jogo Fortaleza, de ida. Copa do Brasil. Aí, ó, Libertadores. Desde então são 4 jogos. Então. Perde pro Atlético Mineiro, empata com o Inter, Não, empata o Atlético com o foi Cerro. antes disso. Foi Atlético antes foi disso, antes. né? Então perdeu pro empata com o Fortaleza na Cerro. volta, empatou com o Cerro, empatou com o Com o Inter Inter, e perdeu e pro perdeu Fluminense. Isso. Então é isso, gente. 4 jogos. Cara, a culpa do Atlético Mineiro não foi do Abel, foi muito no colo Sim. do Carlos Miguel, mas o Palmeiras está jogando mal. O gol do Cerro também, Pô, né? Isso, o Carlos Miguel não consegue pegar a bola por baixo, é sério isso. E é uma questão... É que a perna dele é eu ia muito falar grande, isso, O cara. gol do uma Hulk questão- foi no contrapé É uma dele. questão Ele precisava ter a física, perna uma um pouquinho questão... menor. Não, mas é verdade, é uma questão O vão é muito grande. ergonômica. É igual. Põe é, o MASP, por exemplo, pra ir pro gol. é o MASP no gol. MASP, o Museu O de Arte. museu, isso. Perfeito. Não vai bem. É tipo a Torre Eiffel. É isso, cara. Não dá, cara. Ele tem essa dificuldade. Mas esse não é o ponto. O Palmeiras joga mal. Aí, ó, o que adianta você ser líder? Calma, né? Você ser líder, ter a gordura de 10 pontos que tinha, cair pra 3, cair na Libertadores, ter a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, tá empatado com o Flamengo jogando mal, cara. Não adianta nada. A questão, o torcedor do Palmeiras, a cobrança vem no ano título ou sem título. Se tem título, não cobra. Se não tem título, a cobrança é enorme, é gigante. Pô, o Palmeiras chegou a ter 8 pontos de vantagem no Brasileiro, que já derreteu, né, praticamente, porque o Flamengo tem um jogo a menos. Então, em tese, estão 45, 42. igualados, né? Isso. E, além disso, tem a questão de que a tabela do Palmeiras na Copa do Brasil e na Libertadores é uma tabela que, pô, pra um time do investimento do Palmeiras é pra atropelar, é pra passar por cima. Claro, passar por cima do Cerro. Mesmo com tudo isso, eu ainda acho que a briga do título vai ficar até o final entre Palmeiras e Flamengo. Sim. Até o final do ano, Ah, assim. sim. A grande disputa do Campeonato Brasileiro é ali pelo terceiro G4, vai, terceiro e quarto lugar, e pra quem vai pra pré-Libertadores. A disputa pelo título realmente fica entre Palmeiras e Flamengo. A grande questão é, e eu vejo que muitos torcedores do Palmeiras, que defende muito o trabalho do Abel, acaba falando, o Palmeiras tá nessa primeira colocação, tá em todas as competições. O próprio Abel Ferreira usou desse discurso, né, falando, pô, parece que o Palmeiras caiu de tudo, que o Palmeiras não é líder do campeonato. E o ponto não é esse, é só que o torcedor está vendo que o Palmeiras não está conseguindo executar. Ontem não, né, no sábado, o Fluminense teve 7 finalizações e acertou 3, gente.
O Fluminense teve 7 finalizações, um time que vinha sem ganhar de ninguém, que Sem foi eliminado técnico. da Copa do Brasil e tava sem treinador. Então, eu acho que essas coisas também servem de parâmetro pra gente olhar um pouco mais pra esse Palmeiras com uma certa atenção ali, um certo cuidado. Que tem bons jogadores, tem atletas que podem fazer a diferença, que com certeza vão fazer a diferença em algum momento pro Palmeiras, mas que precisam acordar agora de certa forma, porque quanto mais gordura você tem, você vai ficando mais tranquilo pro final do ano, até porque se o Palmeiras for avançando na Copa do Brasil e na Libertadores, vai ficar muito mais difícil conciliar com o Campeonato Brasileiro. Eu digo na questão de, eu tenho que ganhar esse jogo, eu tenho a obrigação de ganhar. Eu preciso pelo menos embatar essa partida. E aí vai ficando um pouco mais difícil de você administrar, mas o Palmeiras tem elenco pra isso, tem jogadores pra isso, fora os atletas que ainda estão no departamento médico, né? No caso do Paulinho e o Sousa que Paulinho, entrou agora. Mas, gente, Então, calma. gente, mas o Calma, Paulinho o Paulinho tá adaptando, não calma. é isso. Mas o Paulinho, ele acaba fazendo gols importantes pro Palmeiras, né? Quando tá em campo, Quando né? joga. Porque quase Quando ele nunca. joga, Nunca. então. O Não, Paulinho, tá, custo-benefício, o Paulinho não. tá jogando hoje em dia, você sabe, o PDV? Por quê? Ah, não tá. Era só a resposta. Só a resposta. Mas assim, gente, não é. Eu Calma, acho que o Gabi. grande ponto é o seguinte. Vai passar, Gabi. Eu defendi, Tá bom. eu defendi os anos do Abel no Palmeiras, mas o ponto é o seguinte. Cara, é normal criticar o Palmeiras hoje. Acho que tem gente que tá passando um pouco do doutor. Não pode falar do Palmeiras porque é líder. Cara, vocês lembram do Corinthians em 2017, que era líder, fez o primeiro turno? eu lembro, Abs- 17. Emblemático do craque Se não é o Neto, era craque isso. Neto... Pô, o time parou de Corinthians jogar, perdia. era Perdia líder, o título. tava isolado, mas, cara, precisava ser criticado quando parou de jogar. Mesma coisa hoje, o Palmeiras é líder, tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil, mas não vence e não está jogando bem. É normal você criticar, e o Abel tem que ser, claro, questionado sobre isso. E o Abel, toda vez que é questionado, naturalmente, É natural, treinadores ficam na... ele não gosta. Exato. E foi isso que aconteceu, cara. O Ponto. Pietro lembra aqui no chat que o Botafogo chegou a ter 21 pontos de diferença pro Palmeiras em 2023, naquele jogo absurdo que o Endrick engole a partida. Coitado, né? A torcida comemorando o título de uma outra modalidade, o Endrick acaba escutando aquilo e domina a partida de certa forma, chama os jogadores, a responsabilidade. O Palmeiras, a partir daquele momento, volta pra briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mesmo com aquelas questões do Textor falando que o Não, mas Palmeiras é tinha que sido esse foi comprado. manipulado, é verdade. Que manipulado o quê, tinha Martelo? razão, Pelo você amor lembra? de Deus. Ele provou, né? Só que o Botafogo teve um outro contexto ali, né? Tinha perdido o treinador, tava vivendo um momento de crise, os jogadores estavam, até se questionava muito o mental. A gente, nesse ano de 2023, falou muito sobre mental dos jogadores, né? Porque o Botafogo praticamente derrete como um time e não Definou. consegue mais ter nenhuma, não consegue vencer mais nenhum jogo, né? Sofre muito com o Cuiabá, por exemplo, no segundo turno de 2023. O Palmeiras não, o Palmeiras ainda tem um treinador que eu acredito que tem potencial de resgatar alguma coisa nesses jogadores, que consiga fazer algo de diferente, só que ainda não está acontecendo. O Palmeiras, de fato, cria oportunidades. O Palmeiras fez 2 gols, saiu na frente 2 vezes, acabou tomando a virada do mas Fluminense menos, no final. hein, Gabi? Sim. Atacou muito menos do que o Pedro. Fluminense. O É, então Fluminense é jogou isso. mais bola que o Não, eu Palmeiras. tô falando que o Palmeiras ele cria, mas ainda falta ser muito mais efetivo e ter Isso. menos problemas defensivos, né? Eu acho que o sistema defensivo do Palmeiras acaba prejudicando um pouco nesse momento, com exceção do O Gustavo Giai foi Gomes, mal que é, demais de assim, novo. uma unanimidade, né? O Gustavo Gomes, pra muitos, é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Aquela música do Emerson Royal que fizeram no Tottenham lá, não ataca, não defende, esse é Emerson Royal. Acho que ele cabe pro Giai, não cabe? Cabe, cara. Meu Cabe. Deus, gente. Foi muito mal de novo. O Giai Mas o Jair tá mal, hein? é uma notícia Qual a opção ruim. do Abel? É o Kelvin, só que tá machucado Nossa. também, né? Ele iniciou a transição física, né? O Isso. Palmeiras divulgou. Não deve estar à disposição tão cedo também o Quebrar Kelvin. a garrafa da Gabi. E por cara. isso que eu imagino que ele estivesse apelando pros 3 zagueiros, pra não ter que escalar o GI. Que é o Curioso. investimento que o Palmeiras fez. Duas questões rápidas, juro, prometo, Martelo. Primeira, ninguém cobra o Abel, o Anderson Folga. Barros. Barros, rapaz. É, vou colocar vários nomes. O aleatórios. Anderson, Folga. ele tá lá numa posição só pra ficar decorando? Não parte Artefato. do Anderson. Isso é fato. Folga. Não Mas a parte do função Anderson. seria. né? Agora, será que parte da Leila? Também Pereira. acho que não. Ela tá pensando O quê? no Vasco? Da Gama. Cobrança pra cima do Abel, pressão Não, pra cima gente. do Abel. Não. A postagem que a Leila Pereira fez hoje deixa muito claro isso, né? Que o Abel, ele tá completamente respaldado pela diretoria. E não acho que isso tá errado, porque ela acredita no trabalho dele. Então, ela vir e falar que o Abel Ferreira tá respaldado é um grande sinal de que o treinador tem um livre-arbítrio ali pra ele trabalhar com calma e tranquilidade. E essa é a gestão do Palmeiras há anos, de blindar os jogadores, blindar a comissão técnica. Eu não vejo isso como Ô, Gabi, anormalidade. Apesar de não ter essa cobrança e não tem, como tem em outros clubes, eu não acho que o Abel seja um cara acomodado.
Também Eu acho que que não. se incomoda bastante. Não é. Você vai ver, vai classificar Mas ele quarta-feira, vai voltar a permanecer jogar no bem. cargo já não quer dizer isso? Que a diretoria acredita nele? Claro, mas. Claro. óbvio. Sim. Ou seja, o que a Leila fez foi nada dizer que a água molha. Ó, Não, mas eu acho que é já porque... tá. tem- Arebaba. o Tony tá nervoso. É porque tem uma questão da torcida do Palmeiras, né? Que criticou muito o Abel Ferreira. Então talvez seja nesse sentido. Porque a postagem dela me parece ser muito mais uma coisa pra... Vocês podem falar o que vocês quiserem. Estão A mais presidente calmos. acredita no trabalho do Abel. Acho que esse é o recado. E não um recado pro Abel Ferreira ou pros jogadores. Eles devem saber e com certeza já sabem que ela acredita no trabalho deles. Assim como os torcedores também. Só querem ver um pouco mais de resultado, né? Não quer ver o Palmeiras, por exemplo, empatando com o Cerro ou perdendo pro Fluminense. E se não- cair quarta-feira, hein? Eu não sei, Gabi. Eu sinto que, assim, internamente o Palmeiras, o Abel tem respaldo da diretoria. Sim. Internamente o jogador deve amar trabalhar com o cara. Porque tem, assim, tem jogador que tá há ciclos e ciclos ali com ele. Ele se reinventa, ele traz as estrelas. Ele erra, é verdade, ele erra. Tem vezes que, por exemplo, a vez que ele mais balançou no cargo foi a vez que ele mesmo copia da vida. Quando o Corinthians elimina, ele é chamado de burro, não é? Daquele Isso, episódio que ele torcida ficou fica brava. é louco da vida com a torcida e tal. Foi Ah, ano passado. Então, a única vertente, assim, que eu vejo que às vezes cobra demais, não confia tanto nele, é a torcida. É o torcedor, cara. Porque a gente mesmo tá falando aqui, cara, assim, dos ciclos que a gente viu de jogadores e treinadores. Você vai tirar o Abel, você vai trazer quem? Quem Arthur hoje? Jorge, tava no Al-Rayyan, o Cruzeiro foi, pagou 30 milhões e Não, tirou. para. O que é esse, cara? É Abel, Palmeiras, ponto, casamento perfeito